está voltando, dando continuidade à nossa série Eternidade. E hoje nós vamos aprender sobre a pessoa de Jesus Cristo, mas os seus ofícios que ele veio exercer para o teu povo, para a tua igreja. Quais são? São o ofício de profeta, sacerdote e rei. Amém? Esses três ofícios que na sua unção na sua unção do Espírito Santo, quando ele foi batizado pelo João Batista, logo em seguida desceu o Espírito Santo, naquele momento ele estava sendo ungido para cumprir os três ofícios em nosso meio. Amém? Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 3, verso 16, em nome de Jesus. Mateus capítulo 3, Mateus 3, verso 3,16. Todos acharam? Amém? Está escrito assim, ó. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. 17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Feche os olhos de Bíblia aberta. Vamos pedir graça ao Pai mais uma vez. Pai Santo, aqui estamos para te louvar, para te engrandecer. Aqui estamos, ó Deus, para aprendermos mais de ti, estarmos debaixo da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia. E para que nós venhamos, ó Deus, por intermédio do conhecimento da tua palavra, estarmos mais aptos, capacitados a servir e bendizer e glorificar o teu santo nome. Abençoe as nossas vidas nesta noite, ó Deus. Precisamos do poder do Santo Espírito, ó Deus, do poder do alto, ó Deus, para que nós, ó Deus, venhamos ser edificados, iluminados, a compreender, ó Deus, a excelência, ó Deus, da tua palavra e daquilo que o Senhor de nos ensinar nesse dia de hoje. Faz a tua obra, é o que eu lhe peço, para que nós juntos venhamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu te peço. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Povo de Deus, na última pregação dessa série, nós vimos que Jesus ele foi ungido. E essa unção que Jesus foi ungido, para ele ser o Cristo, o Messias prometido, nós vimos algumas características desse Messias. E nessas características do Messias, que ele teria que ser 100% homem e 100% Deus, e nós vimos que tudo isso, todas essas duas naturezas, a natureza divina e a humana, coexistia na pessoa do Cristo sem ela se misturar. Guarde isso na tua cabeça. Essas duas naturezas elas são distintas, habitando, convivendo, existindo dentro da pessoa do Senhor Jesus. Ele é tão 100% homem quanto 100% Deus. E nessa de dele ser 100% homem, ele foi ungido aqui para cumprir alguns ofícios, humanamente falando e divinamente falando também. Porque esses ofícios, ele tem na verdade a sua nuance terrena, física e a nuance espiritual. O seu significado espiritual e a realidade maior que nós haveremos de viver de toda essa realidade no mundo vindouro, no reino dos céus, na cidade, na nova Jerusalém, que está prometida para o povo de Deus. E nós vimos que Jesus foi ungido, e aqui a unção de Jesus Cristo não foi a unção como nós vemos no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, que o profeta, alguns profetas eram chamados e eram derramados óleo sobre eles. Que os sumos sacerdotes eram chamados e derramavam o óleo da unção sobre o sumo sacerdote para ele cumprir o ofício de sacerdote. E alguns reis que eram chamados e eram colocados, derramado óleo sobre a cabeça dele para que eles fossem separados para cumprir o ofício como rei, como um ungido do Senhor, para estar governando em meio ao povo de Deus. E
aqui nós vemos a unção de Cristo não foi feita com o olho, visivelmente falando, pois o olho representa a ação do Espírito. Aqui nós vemos a pessoa do Espírito, não simbolizada por um óleo, mas simbolizada por uma pomba, descendo sobre Jesus. E ali em Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E ali ele pôde dar início aos seus propósitos, dar início aos seus ofícios, aquilo que ele deveria de cumprir. É claro que Jesus é um dos seus primeiros ofícios, que ele veio exercer, foi o de profeta. Depois nós vemos ele exercendo o ofício de sumo sacerdote. E ali ele estava, de uma certa forma, reinando nos corações daqueles que criam nele. Mas há uma promessa de Cristo reinar de uma forma plena, de uma forma majoritária, poderosa na sua segunda vinda. Mas hoje, mediante o reino de Deus, que está em meio à igreja de Cristo, que está em meio, que está nos corações, no meio de vós, daqueles que creem em Jesus, Cristo já está reinando sobre nós. E é isso que nós vamos ver e aprender no dia de hoje. Primeiramente, como Cristo exerce as funções de profeta. Cristo exerce as funções de profeta, revelando à igreja em todos os tempos, pelo seu Espírito e palavra, por diversos modos de administração, toda a vontade de Deus em todas as coisas concernentes à sua edificação e salvação. Ou seja, Jesus cumpre a sua função de profeta. Na verdade, o Espírito de Cristo já estava agindo. Ou seja, Jesus ele já cumpriu essa função de profeta, não somente quando ele se fez carne e habitou no meio de nós. O Espírito dele já estava agindo. Essa função de Cristo de profeta já estava agindo de forma espiritual por intermédio dos profetas, desde a antiga aliança, desde o primeiro profeta que Deus utilizou, até chegar na pessoa de Jesus Cristo. Vamos comigo em Hebreus capítulo 1, para a gente ver um texto interessante aqui. É só esse texto que eu vou abrir junto com os irmãos, para a gente ler junto. Os outros eu não vou esperar, para a gente ganhar tempo e absorver tudo aquilo que Deus tem para nós nesta noite de hoje. Mas nesse momento eu vou esperar você abrir em Hebreus para a gente dar uma analisada de um texto aqui interessante. Hebreus capítulo 1. Todos acharam? Verso 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nós vemos aqui nesse texto de Hebreus trazendo uma verdade para nós. Qual verdade? Que o Pai, o Deus, o Criador de todas as coisas do universo, falava com o seu povo, falava com os seus eleitos, falava com os seus escolhidos, falava com aqueles que Deus chamou para si, por intermédio dos profetas, de várias maneiras. Só que no último tempo, nos últimos dias, na preparação, na finalização de todas as coisas, Deus fala mais uma vez. De várias maneiras? Não, de uma maneira, por intermédio do seu Filho. Antigamente ele falava de várias maneiras, de vários jeitos, por intermédio de vários profetas. Agora, no último dia, no último tempo, na fase final, Deus fala por intermédio do seu Filho. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus fala por intermédio do seu Filho. Então, nesses últimos dias, irmãos, sabe qual palavra, sabe qual voz, sabe qual profecia, sabe qual profeta que tem que ecoar em nossos ouvidos, em nossos corações? O Filho de Deus, o herdeiro de todas as coisas, a qual Deus criou o universo. Agora imagina, aquele que é herdeiro de todas as coisas, aquele que criou o universo, aquele que Deus constituiu ele herdeiro, aquele que é a expressão exata do ser de Deus, aquele
que representa a Deus. Imagine qual valor nós temos que dar para as palavras que saem da boca. Em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 10 ao 12, diz que o Espírito de Cristo que estava nos profetas falava acerca dos sofrimentos de Jesus Cristo e a sua glória. Os profetas, desde a antiga aliança, o assunto principal da sua palavra, daquilo que eles ensinavam, daquilo que eles traziam em suas profecias, nas suas exortações, era apontar para a pessoa de Jesus. Tudo que os profetas falavam era porque o Espírito de Cristo estava sobre eles, capacitando eles a falarem sobre Jesus Cristo. Então, irmão, apesar que nós temos alguns assuntos um pouco diferentes, tratando de outros assuntos, mas o cerne principal de toda profecia é apontar para a pessoa de Jesus Cristo. E quando Jesus vem, ele vem apontar e trazer a realidade do Pai para as nossas vidas. Então toda a profecia apontava para Jesus, e Jesus estava apontando para o Pai. E ao ele apontar para o Pai, ele trazia bastante clareza em dizer que ele era o único que poderia levar a nós para o Pai. Então preste bem atenção. O que vai capacitar você a compreender o Pai é o Filho, é Jesus Cristo. Então, se você não crescer no conhecimento desse profeta, nas palavras desse profeta, naquilo que esse profeta revela, naquilo que esse profeta diz acerca do Pai, não vai existir outro meio de conhecimento. Todo profeta, do primeiro ao último, falava de Cristo. Todo profeta falava de Cristo, seja de uma forma direta ou indireta. Eles falavam da pessoa de Jesus. Todo profeta sem Cristo é falso profeta e é anticristo. Então todos os profetas que surgiram, todos os profetas que se levantaram, que não apontavam para Cristo, que não falava de Cristo, que não exaltava Cristo, que não glorificava Cristo, que não revelava Cristo, que não mostrava a Cristo, é o espírito do anticristo já agindo, é o falso profeta. Então, irmão, se você quer ouvir a voz de Deus hoje, olhe para o que Jesus tem a dizer, porque Jesus é o porta-voz, é o último porta-voz de Deus. E Cristo é o Senhor dos profetas, meu filho. Isso nos dá a entender que Cristo ele não só é o último profeta, Cristo é o Senhor de todos os profetas verdadeiros que existiram. Porque todos os profetas, se eles falavam alguma coisa da parte de Deus, esses profetas estavam representando a Cristo. Então não teve um profeta que não estivesse com o Espírito de Cristo, um verdadeiro profeta que não estivesse com o Espírito de Cristo falando por intermédio dele. Todos eles estavam com o Espírito do Senhor Jesus Cristo falando por intermédio dele. E no último dia, agora, Deus não quis falar por intermédio de uma carne, de um homem pecaminoso, mas quis falar, estabeleceu falar, decretou falar, por intermédio do seu Filho. Irmãos, de tudo aquilo, quando você vai se formar, de tudo aquilo desde do berçário, que você talvez entrou numa creche ou numa escola, quando você começou na sua escolaridade ali se desenvolvendo, até você se formar no seu ensino médio, não trazendo agora para a realidade de uma faculdade, mas até o seu ensino médio, a sua formação básica ali, você teve um início, um meio e o fim. Deus, por intermédio dos seus profetas, ele trouxe o início aos seus ensinamentos, a sua revelação progressiva, que vem crescendo, se desenvolvendo. Então ela teve um meio e teve o fim. Então o fim de toda profecia é a pessoa de Jesus Cristo. E quando nós vemos as palavras que vai trazer o final de todas as coisas, as palavras que vai trazer a finalização de todas as coisas, nós devemos levar em consideração essas palavras. Jesus, ele é o final de toda profecia. Jesus é a conclusão de toda profecia.
Jesus é o acabamento de toda a profecia. Jesus é a formação, é o que vai trazer o peso final de toda a profecia. Então as palavras de Jesus, ela tem peso. As palavras de Jesus, ela tem poder. As palavras de Jesus revelam a conclusão de algo. As palavras de Jesus revelam o estabelecimento de algo que estava vindo se desenvolvendo há anos, para que ele pudesse trazer com base ali, com consistência e de uma forma simplificada, a revelação completa de todas as coisas que vêm de maneira a vir galgando degraus. Ele vem trazer a conclusão exata de tudo aquilo que ele quis dizer desde o início do primeiro profeta. Sabe o que eu estou dizendo com isso? Para finalizar essa parte do profeta, sabe o que eu estou dizendo com isso? Que qualquer palavra que for direcionada para a tua vida, qualquer ensino que for direcionado para a tua vida, qualquer decreto que for direcionado para a tua vida, qualquer revelação, qualquer profecia que for direcionada para a tua vida, se não tiver Jesus segurando todas essas palavras, não valerá nada. São palavras jogadas ao vento. São palavras que não vão direcionar, não vão levar você para lugar nenhum. Então o que nós temos que entender o quê? Que nós devemos nos alimentar daquilo que Cristo deixou para nós. E nós devemos nos alimentar daquilo que Cristo revelou para nós. Nós devemos nos alimentar daquilo que o Pai revelou para nós. Nós devemos gastar tempo em entender e se aprofundar nas palavras de Jesus. Porque se o último profeta, irmãos, aquele que veio trazer a conclusão de todas as coisas, aquele que todas as profecias direcionavam para ele, então quando Jesus falava, irmão, ele estava falando com autoridade própria, autoridade divina, ele estava falando com o Filho de Deus, ele estava falando, e todas as palavras dele não é que teriam a necessidade de uma coisa para melhorar, era a palavra exata que ele tinha para aqueles pecadores, eram as palavras exatas que ele tinha para os doentes, para os enfermos, eram as palavras exatas, era a conclusão exata de tudo aquilo que eu e você precisamos ouvir e necessitamos ouvir. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Que Jesus é o que você precisa ouvir. É Jesus que você precisa se alimentar. É da profecia de Jesus que você precisa vestir com roupa. É daquilo que Jesus tem para nós, é que você precisa viver, meu filho. Ai, irmão, mas eu gosto tanto de uma revelação, meu filho. Meu filho, é Jesus nessa revelação? Ah, eu gosto tanto de um movimento, um quebra-pau, né? De um vidro de janela sendo quebrada, ventilador rodando sozinho. Eu gosto de ver doideira. Mas tem Jesus. Jesus mandou quebrar pau na igreja. Jesus mandou quebrar vida. Vamos você ver Jesus com os apóstolos levantando poeira. Bagunça. Não, você vê Jesus fazendo o quê? E Jesus, tendo como se assentado, começou a ensinar. O reino dos céus é semelhante a isso. O reino dos céus é semelhante àquilo. O reino dos céus é semelhante a colar. Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Meu Deus do céu. Deixai, não embaraçais. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Raça que vibra, que nos ensinou a fugir. Daí ele vindou, ai de vós, escribas e fariseus. O que Jesus trazia para os hipócritas, o que Jesus trazia para os pecadores, o que Jesus trazia para os doentes, o que Jesus trazia para os necessitados, o que Jesus trazia para os coxos, para os cegos, para os oprimidos, para os escorraçados pela sociedade religiosa da época. O que Jesus trazia é aquilo que nós precisamos trazer para as nossas vidas, para como nós vamos lidar com o escorraçado, para como nós vamos lidar com o religioso, para como nós vamos lidar com os doentes, para como nós vamos lidar com a nossa vida, com as nossas necessidades.
é aquilo que Jesus deixou para nós. Ah, irmão, eu quero outra coisa fora de Jesus. Não tem. Eu quero que Deus fale para mim fora de Jesus. Não tem. O que Jesus deixou para nós, o que o Espírito Santo inspirou os apóstolos a escreverem, manifestando, revelando sobre Jesus, é o que nós precisamos e é aquilo que é suficiente para a nossa alma. Então medite na palavra de Deus, pois você não está vazio de palavra. Medite na palavra de Deus, pois você não está sem profeta. Medite na palavra de Deus, naquilo que Jesus deixou para nós, pois nela nós temos o que é suficiente para a nossa alma. Meu filho, para encerrar essa parte, se as palavras de Jesus Cristo e aquilo que ele inspirou os apóstolos dele a ensinar a nós sobre ele não for suficiente para satisfazer a tua alma, mas nenhum escrito, nenhuma palavra, mas nenhum profeta para satisfazer a tua alma. Eu não consigo encontrar satisfação em Jesus, eu quero ir lá em Allan Kardec, não vai satisfazer. Eu não consegui achar satisfação nas palavras de Jesus, eu quero aprender mais sobre o Alcorão, sobre Maomé, não vai satisfazer a tua alma. Ah, eu não consegui achar satisfação em Jesus, eu quero lá no tal do João que diz que é de Deus, não vai satisfazer a tua alma. Sabe qual profeta, sabe qual palavras vai satisfazer a tua alma? Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, ungido como o último profeta para falar e trazer a revelação do Pai para as nossas vidas. Cristo exerce as funções de sacerdote por ter oferecido a si mesmo uma vez em sacrifício sem mácula a Deus para ser a reconciliação pelos pecados do seu povo e fazer contínua intercessão por ele. Jesus, ele foi ungido para ser o nosso profeta, você já viu? Jesus foi ungido para ser o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote. Quem é o sacerdote? Sacerdote é aquele que representava o povo diante de Deus. O profeta representava a Deus diante do povo. O sacerdote representava o povo diante de Deus, oferecendo sacrifícios pela remissão dos seus pecados e para a remissão dos pecados do povo. Só que Jesus não precisou fazer um sacrifício para a remissão dos seus próprios pecados, porque Cristo era o quê? Sem mácula, perfeito. Mas o sacrifício que ele prestou com o seu próprio corpo, a entrega de si próprio,